Oremos. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai, aqui nós encontramos diante do Senhor, muito felizes, contente, porque somos o Teu povo apostólico da promessa de Jesus, o nosso Senhor, povo do Consolador da nossa Santa Avó Rosa, povo do Santo Profeta e querido irmão Aldo. Por isso, nesse instante, estamos reunidos em oração, para elevar os nossos pensamentos na glória celestial e buscar força, buscar sabedoria, buscar entendimento e buscar a paz do Teu reino. Porque este mundo, ó Pai, é a prova evidente daquilo que Jesus deixou escrito. No mundo vos terás aflições, mas eu venci o mundo, vós também vencerá. E nós cremos que o nosso Senhor Jesus está conosco, através da Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Aldo nesses dias presentes, procurando-nos alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé. Então, Pai, o nosso muito obrigado, pela gratidão que devemos ao Senhor, primeiro pela vida, esta vida tão gostosa, tão maravilhosa, porque vivemos na paz e no amor do Teu reino, sentimos a presença constantemente em nosso viver do Teus santos, porque é uma promessa de Jesus. Quando viesse o outro Consolador, Ele fazia nova todas as coisas, e que o céu se abriria, e os anjos santos da Tua glória não cansaria de descer, para ajudar e amparar e guardar os escolhidos nos quatro cantos desta terra. E assim nós cremos verdadeiramente o que está sendo feito. É por este motivo que, reunido com os meus irmãos, pela unidade da fé e do Espírito, possuindo as mesmas qualidades de que possuía aquele povo do nosso Senhor Jesus e os seus discípulos, porque temos uns ensinos preciosos, deixados por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que nos faz crescer, que nos faz entender o porquê devemos obedecer e amar o Teu reino nesta terra. Por isso, ó meu Pai Celeste, hoje é um dia tão especial para nós na terra. Temos muito do nosso povo espalhado por este mundo, por este país e até no exterior. Alcance nesse instante, com as virtudes divinas do Teu poder, a Tua bênção aos lares, aonde estiver um dos Teus filhos acessando esta santa reunião, que eles possam sentir as virtudes divinas do Teu poder, poder do Consolador, poder do Santo Irmão Aldo, e que esta reunião, ó Pai, seja feita a Tua vontade, porque sabemos que através da Tua vontade nós seremos muito felizes e seremos vitoriosos. Eu peço nesse instante que o Senhor envia do alto céu os santos e os anjos para conosco estar. E nós, o Teu povo, o recebemos de braços abertos e dizemos: sejam todos bem-vindos entre nós, para nos ajudar e nos abençoar e nos consolar e nos fortalecer, porque os dias de hoje nós precisamos de força, nós precisamos de fé, nós precisamos do Teu amparo e do Teu amor, mas nós cremos verdadeiramente que nós estamos buscando através da Tua palavra. Abençoa o trabalho desta santa reunião, ó Pai, o trabalho deste coral, todos os seus componentes, desde o regente titular
aos seus auxiliares, os músicos, todos os coristas que cantam com tanto amor para servir o Senhor nesta terra. Aqueles que vão solar ou cantar, sejam todos abençoados, amparados pelo teu poder. Lembro também do ministério composto de pastores, diácono e também de diaconisas, que são obreiros do Senhor. Abençoe e guarda para que tenhamos uma reunião produtiva, cheia de vida e de gozo e de muita paz. Rogo a tua bênção, Pai, para o nosso irmão que está também lá na porta, nossos irmãos, que eles sejam cheios de vida, tenham consolo, tenham alegria para receber o nosso povo e o contentamento de dar a paz do Senhor. E assim sendo, eu rogo também as bênçãos do céu para a direção desta igreja, para que todos, unidos numa só fé e no seu amor, com este ministério, possamos ser mais fortes e felizes e vencer os dias, como assim o Senhor determina que nós façamos. Eu entrego esta reunião em tuas mãos. Amém.
Bendito de olhos fechados e de coração aberto no significado de tudo que o Santo Primas com bondade nos faz para nos ver consagrados. Mas lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso Santo Primas. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Oh não, o Primas Aldo tem todo o poder e nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque Ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e Jesus amado. O nosso santo irmão Aldo é um vaso precioso da Santa Avó Rosa, que usa com sabedoria e soberania nesta obra gloriosa. E ele não mede esforços, nem se desanima com a batalha constante que tem que sempre travar para sempre levar esta igreja avante. Ele lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso Santo Primas. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Oh não, o Primas Aldo tem todo o poder e nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque Ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e Jesus amado, ajudando a Deus Criador, ajudando a Deus Criador, ajudando a Deus Criador.
Amém. Prezados e estimados irmãos, prezados e estimados internautas, sei que é um momento muito importante para a nossa vida. A mensagem desta igreja, ela edifica a pessoa, dando brilho, dando paz e dando esperança. Por isso eu digo aos meus irmãos que estão aí nos seus lares, junte-se a nós nesse instante. Vamos fazer valer aquilo que Jesus disse, que o seu povo estaria unidos e ligado pela natureza divina, na unidade da fé e do Espírito. Na fé, porque temos esta fé positiva, viva, no Consolador e no Santo Profeta Irmão Aldo. No Espírito, porque já somos vivificados. Temos uma qualidade divina do Espírito Santo de Deus, que através desta unção poderosa, faz-nos participantes do seu poder constantemente nesta terra, livrando-nos dos perigos, das maldades deste mundo, e conduzindo os nossos passos firmes para o reino do céu. Creio, irmãos, apesar que estamos passando dias difíceis, mas precisamos ter muita fé. Chegou o tempo da profecia do Santo Irmão Aldo. Ele nos disse assim: vai chegar o tempo que salve-se quem puder. E hoje nós estamos vendo o mundo cada dia mais pior, com as suas concupiscências. E o povo de Deus, aqueles que são firmes, estão seguros na mão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, com esta fé, com este amor. Mas precisamos, irmãos, pedir a paz para o mundo. Precisamos ser o elo de ligação com o nosso Deus, para que esta paz possa ser para esta humanidade também. Para que eles sintam que nós somos o povo de Deus. Não faz muito tempo, nós ouvimos uma palavra de um homem não apostólico. Não conhece a nossa doutrina. Não conhece o Consolador e nem o Santo Profeta Irmão Aldo. Mas a sua palavra foi bastante aproveitosa no sentido em que somos. Ele falou assim: Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra da promessa. Quando eu lembro dessa palavra desse homem, eu me sinto muito feliz, porque realmente nós estamos num país onde tem a promessa de Jesus, o Espírito Consolador e o Santo Pastor, o nosso santo e querido Irmão Aldo. Foi aqui, prezados irmãos, que foi levantada a coluna principal do templo do meu Deus. Foi aqui que foi levantado as testemunhas fiel
do poder do Pai. É aqui que está sendo fortalecido, alimentado o povo zeloso e de boas obras da promessa de Jesus. Então não temos o que esconder. Precisamos dizer ao mundo e o povo apostólico, aqueles que dormem, que acordem. Acordem, irmãos, que nós precisamos de ir ao campo, buscar a colheita do nosso Pai. É tempo de paz, é tempo de amor, é tempo de perdão, é tempo de consolo, mas é tempo também de alegria, de ver os planos de Jesus, as suas promessas se cumprindo nesses dias, porque não poderia ser diferente. Nós viver no mundo em que nós pudéssemos ver somente a paz, ver somente a alegria, e não ter dificuldade em certos pontos, para que pudéssemos realmente crer que estamos seguros por uma mão poderosa, firme e onipotente. Sendo assim, temos uma mensagem muito profunda nesta noite, que através desses ensinamentos, os nossos irmãos vão ter a grande oportunidade de alimentar a sua fé, de alimentar a sua alma, e poder sair desta reunião dizendo: eu vou ser muito mais feliz, porque eu vou obedecer mais a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pelos seus divinos e preciosos conselhos. Irmãos, aqui nesta igreja apostólica, só tem conselho bom. Só tem aquilo, irmãos, que o mundo não pode oferecer: a paz. Fique nesta igreja. Fique nesse santo caminho. Vou nesse instante prosseguir com esta mensagem, da qual tem o título: porque a santificação é necessária para a oração do Filho de Deus ser ouvida lá no céu. Lá não tem noite, lá é só dia. Os anjos não dormem. Enquanto nós dormimos, eles cuidam de nós. Muitos dos que estão aqui ouviram esta palavra do Santo Irmão Aldo. Enquanto vocês dormiam, eu estava cuidando de vocês. Anjo de Deus entre nós, anjo de luz. Acompanhe comigo com muita fé, com muito amor, pois nós estamos em um momento de oração, onde o Espírito Santo de Deus repousa sobre todos nós, através da unção divina e da proteção dos anjos e dos santos, procurando dar-nos nesses dias o consolo, a paz e o amor, e prolongar os nossos dias de vidas. Ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo sobre o valor da oração e também da santificação. A Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Primaz Irmão Aldo, ela prepara santos para a glória de Deus. Irmãos, isso é prova. Lá tem um Consolador no céu. Lá tem um profeta, o profeta santo, amável, um pastor por excelência. Lá tem muitos anjos, lá tem muitos santos que já viveram nesta terra,
muito santificado que já sentaram neste banco? Quantos dão? A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo deu a quantos nesta igreja? E que hoje já estão com eles. Quantas pessoas que muitas vezes, por circunstância da luta e do tempo, nós até esquecemos. Quantos coristas maravilhosos passou por este coro que está na glória de Deus. Mãe Ivone, irmão Reinaldo, quantos pastores e outros talentosos que passaram por aqui. E que muitas vezes ouvimos aquelas melodias com as suas vozes, sentimos até saudade. O que significa esta expressão santos? Resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade primordial para a criatura humana vencer os seus dias aqui na terra. Santidade é a qualidade do Espírito que identifica o Filho de Deus. Pois sem santidade ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus Trino. Foi por esta razão que, ao criar o homem, o nosso Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Palavra de Deus, o nosso Pai. Deus criou o espírito do ser humano igual ao espírito dele, perfeito, isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição e santidade, assim deve ser o espírito da criatura humana, enquanto este viver aqui na terra. Mas, com a queda moral e espiritual do homem, esta santidade deixou de existir na maioria do ser humano. À luz da verdade, do amor, da pureza, das virtudes existentes em Deus e no seu santo, se apagou na alma e no coração da maioria dos homens na terra. Entretanto, os que desejam esta santidade, há uma esperança. É a santificação do seu espírito. Portanto, a santificação, ela é um processo de purificação da alma do homem, ou da mulher, ambos nascidos do Espírito Divino e do seu preparo moral e espiritual, até que se tornem inteiramente a semelhança e a imagem de Deus conforme foram criados. Pois o aperfeiçoamento do Espírito que dá desde o momento em que se converte esta fé apostólica a Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e também ao Santo Irmão Aldo, nosso profeta e pastor. E passa a viver sob sua graça, em obediência à sã doutrina e à disciplina, e à submissão à vontade do Senhor Deus. Ao passo que vai sendo instruído, aprende a obedecer e santificar ainda muito mais, vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Deus o Pai, Ele é santíssimo. E segundo a doutrina de Cristo, o processo espiritual moral do homem
tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando nas veredas da justiça e do bem e da verdade, sempre unidos ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência que domina este mundo. Nessa transformação, o homem saindo do erro e do caminho que lhes afastava de Deus e do seu Espírito, sendo agora perdoado e batizado com as virtudes do Divino Espírito Santo, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, primaz desta igreja, lhes concedem, em nome de Deus, o Pai e de Jesus, cujas virtudes lhes deu vida à alma. Assim vai recebendo luz, que é um conhecimento da verdade e também da sabedoria divina e das virtudes do Divino Espírito Santo de Deus. Daí, sendo perseverante, chegará à perfeição, desde que o seu espírito esteja sempre ligado ao céu, a Jesus e a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, nosso santo profeta. Através da obediência aos mandamentos divinos e também da oração. Irmãos, na santificação se inclui também o domínio do corpo até que seja suplantado pelo Espírito todas as concupiscências e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passa a viver em espírito inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas que o corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Por conseguinte, esta é a mais perfeita verdade de Deus, o Criador. Tanto é verdade que, após recomendar o santo profeta Moisés e o seu povo que observasse todos os seus mandamentos, disse o nosso Deus: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu, o Senhor Deus, sou santo. Em outras palavras, falou também: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separarei vós do povo para serdes meu. Na mesma mensagem, as recomendações da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo ao povo apostólico. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Cristo, este é levado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso do seu sangue, ou lavado pela sua doutrina, que representa o valor do seu sangue. Começa a sua carreira de fé de santidade da aceitação em Jesus, o Salvador, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e também do seu santo profeta, o Santo Irmão Aldo, primaz e pastor por excelência. Daí em diante, é preciso crer com firmeza, convicção na doutrina pregada por nossa igreja, porque é ela que veio do céu, trazida por Jesus, o nosso eterno Salvador. Por isso, está escrito no Evangelho do Reino do Céu: a qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Quer dizer, Jesus, nosso Senhor. E disse também Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito também será como o seu mestre. Sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que estás no céu. Para se santificar é preciso ter fé.
ter esperança, confiança e estar ligado à Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Através da oração, da súplica, para que eles, com o amparo de Jesus, de Maria Santíssima e dos santos e dos anjos do poder celestial, ajudem o convertido a vencer as tentações, os maus sentimentos, a cobiça, a inveja e orgulho e toda a soberba. Ter esperança, ter fé, como está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas é a prova das coisas que não se vê. É o que está acontecendo agora. Com a presença de santos e anjos entre nós, e nós não vemos eles, mas a fé é este fundamento das coisas que não se vê. Sentimos-nos as suas virtudes e a sua presença. A perfeição que é a santificação é obtida pela fiel e constante prática desta doutrina, porque é de inteira justiça, caridade. Portanto, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no trato com o seu semelhante, buscando sempre a honra, a justiça e a lealdade para com Deus, sua igreja, estão se santificando a fim de serem perfeitos em tudo em seu viver, mas sem a graça de Jesus e do Consolador e do Santo Primaz, não será vitorioso. Não será vitorioso. O Filho de Deus, para vencer e alcançar a santidade em seu espírito, depende desses dias. Depende da Santa Vó Rosa, o Consolador. Depende do Santo Irmão Aldo, que foi na terra o primaz desta igreja apostólica durante 44 anos. Com seus dons, suas virtudes e também seus ensinos e conselhos. Hoje, no céu é um santo profeta e supremo pastor das nossas almas. Entretanto, sem a moralização dos costumes, sem disciplina, não pode haver a santificação do Espírito. Disciplinas são regras e ordens e leis que regem a vida de uma nação, de um povo, ou de qualquer organização, seja religiosa ou não. Sem ordem e disciplina não pode haver progresso, e nem um setor da vida humana. Ela é a base fundamental do lar, da igreja. Portanto, a nossa disciplina são ordens e costumes dados à igreja por Jesus, através da Santa Vó Rosa. É então a perfeita observância dos preceitos e das normas que foram expostas à igreja, para que ela possa sempre contar com toda a proteção e virtude de Deus o Pai, do seu Divino Espírito e dos seus santos. Esta disciplina deve ser parte da vida de cada apostólico e de cada família apostólica, que queira gozar dos benefícios que a nossa igreja oferece, e de toda a bem-aventurança do testamento de Jesus nosso Senhor, e das bênçãos do Consolador. As ordens e normas da nossa igreja são salutares, elas fazem parte do bem, ela edifica a pessoa, tornando-a uma moral digna e elevada, que leva esta pessoa a ser considerada e respeitada na sociedade, no lar, no trabalho, na escola e na igreja. Tudo o bom costume, a boa educação, o respeito ao próximo, ao trajar-se com modestia, sem exagero,
com respeito às ordens de Jesus, a Santa Vó Rosa, o santo profeta irmão Aldo, só traz honra para qualquer pessoa. Portanto, a santidade e a perfeição do espírito ou da alma do Filho de Deus, toda pessoa que alcança este grau de perfeição tem gozo e paz em sua alma. Esta perfeição faz a pessoa possuir uma felicidade íntima, superior a tudo neste mundo, e leva a vencer as lutas, enfrentar os problemas da vida, com calma, com paciência, com coragem, com humildade e fé, confiança e esperança no poder de Deus e também dos seus santos. Prezados e estimados irmãos apostólicos, como eu disse no início, é tempo de paz, é tempo de amor, é tempo de perdão. Estamos muito bem alicerciados com esta doutrina que nos faz conhecer os planos de Deus com muita legitimidade, com muita alegria. Todo aquele que tem esta santidade tem uma alegria estampada em seu rosto. E como, ó prezados irmãos, nós vamos alcançar esta santidade no mundo que para onde nós andamos encontramos tantas maledicências, tantos costumes errados, que os nossos olhos muitas vezes não tem jeito de não ver. Mas, como diz esta mensagem, o Filho de Deus, que tem a moralização dos costumes, e que tem esta obediência como parte-chave de sua vida, ele vai agregando conhecimento em sua alma, em seu espírito, através das orações que faz todos os dias. Porque, irmãos, oração não é brincadeira. Os irmãos precisam entender e compreender que quando nós falamos em orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos falar com Jesus, é com a Mãe Maria Santíssima, é com o Consolador, é com o profeta, irmão Aldo. E para que Ele possa nos ouvir, nós precisamos estar com o coração cheio de paz, cheio de alegria. E para que nós possamos ter esse coração cheio de paz e de alegria, temos que estar em obediência a estas ordens disciplinárias e doutrinárias. Que, como diz muito bem esta mensagem, que a disciplina, ela é a ordem, ela é o progresso de uma nação, de uma família e também de uma igreja, principalmente a nossa igreja apostólica, que não é motivo de orgulho, mas de satisfação, pertencer a uma igreja tão gloriosa igual esta igreja apostólica. Não nos arrependemos um minuto sequer de estar nesta igreja
e obedecer essa doutrina. Os conselhos que chegam aos ouvidos dos nossos irmãos são para o seu bem. São para a sua alegria. São para a sua família, irmãos. Esses conselhos é para que os irmãos tenham sabedoria. Logo mais nós vamos ter os nossos minutos de oração. Os irmãos precisam estar com o seu espírito dotado e regrado das qualidades divinas, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Pai, junto com Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles querem nos ouvir. E eles querem nos abençoar também. Mas nós estamos aprendendo na terra para ir para o céu. Nós não estamos aqui, irmãos, fazendo estágio para uma profissão, para ser melhor que o outro. Nós estamos aqui, irmãos, aprendendo para chegar na glória de Deus. Lá tudo é santo, lá tudo é perfeito. E se não for perfeito aqui na terra, não pode chegar na glória do Pai. Custa o tempo que custar, nós precisamos nos manter firme, confiante, como o Santo Irmão Aldo foi. Semelhantemente ao que Jesus passou, ele também passou nesta terra. Não carregou uma cruz de madeira, mas carregou uma cruz de falsidade, uma cruz de maldade, uma cruz de tanto sofrimento, que chegou o momento que suas pernas não suportou mais o seu corpo ficar em pé, não pela idade, porque aqui em nosso meio tem pessoas que já têm mais idade do que o irmão Aldo, e está aqui ilúcido, e no mundo também. Mas quem que fez o nosso irmão Aldo sofrer tanto? Parte foi o seu povo, assim como Jesus. O seu próprio povo o crucificou. Mas ele foi para a glória do Pai, para perdoá-los. Porque assim como Jesus disse, ele um dia falou para mim mesmo ouvir. Ele falou assim: eu não consegui ter raiva de ninguém. Não sei por que faz isso comigo. Prezados irmãos, lembre-se desses momentos tão gloriosos em que o irmão Aldo pôde te ajudar tanto. Hoje, numa necessidade de o senhor, da senhora, pegar na mão do santo irmão Aldo e beijar. Mas há necessidade de você, meu irmão, todos nós, ministério, ouvir uma mensagem igual a essa e guardar em nossos corações os seus conselhos. E nos momentos mais preciosos das nossas vidas, que temos as oportunidades de colocar os nossos joelhos no chão, dobrando, erguendo as nossas mãos ao céu constantemente, orando e pedindo as suas bênçãos, pedindo a sua proteção. E Ele sempre nos ouvindo e com os seus braços abertos, sempre nos abençoando. Creiam assim, irmãos, e não duvide. Procura obedecer, irmãos, os seus superiores. Nós somos aprendizado. Os filhos precisam obedecer os seus pais, os conselhos dos seus pais, suas mães. A paz, ela só entra no lar se nós procurarmos ter ela.
Se não procurar ter essa paz, ela não pode entrar. É tão gostoso, prezados irmãos, terminar um dia em nossas vidas, aí no nosso lar, como estão os nossos irmãos nos ouvindo nesse instante de tão longe, às vezes até fora desse país, ter a certeza de que quando colocar os seus joelhos prostrado nos pés da sua cama, erguer a sua mão para cima e dizer: Pai, obrigado, meu Pai, por este dia que se findou. Por que, irmãos, nós temos que fazer isso? Porque nós temos a certeza que o Pai esteve conosco durante os dias, pois o mundo está em aflição. O mundo está cada dia mais chorando e amargurado. Então nós, povo de Deus apostólico, temos que ter essa consciência e agradecer a Deus pelo dia que se findou, pela bênção que nos concedeu, pelo pão de cada dia, por nossa família, por nossa igreja, pela nossa direção. A igreja precisa ter a direção para conduzir os passos do seu povo. E essa direção, ela sempre precisa da cooperação de todos nós, que oremos também por eles, porque são de carne e ossos. Estão dando aí o que tem para ver a obra desta igreja crescer e continuar, porque crê no poder do Santo Irmão Aldo e crer que o Santo Irmão Aldo está conosco e o Consolador também. Não há motivo, irmãos, de negar o nosso amor, o nosso carinho a todos da direção e todo o nosso povo apostólico. Nossos irmãos já de idade precisa tanto do apoio. O irmão Aldo sempre dizia assim para nós pastores, principalmente para aqueles que são itinerantes. Ele dizia assim: eu quero que os nossos pastores cheguem na nossa igreja e cumprimentem os nossos velhinhos, porque eles esperam uma paz do Senhor de um pastor. Às vezes um pastor chega na igreja e ele já sai da secretaria e sobe direto no púlpito, e os irmãos ficam lá querendo pegar na mão daquele pastor. Porque, irmãos, o pastor, nós somos o instrumento nas mãos de Deus, de Jesus, do Consolador, para levar o nosso povo à certeza da salvação. E é por este motivo que, em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, eu quero que os nossos irmãos sintam paz na sua alma, no seu coração, e um desejo profundo de servir o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, enquanto viverem em seu corpo físico. Como eu disse no início, seus passos já estão curtos, suas vistas já estão embaçadas, suas mãos estão escalejadas, e os seus filhos muitas vezes não viram isso. Filhos, pega na mão do seu papai, do seu vovô, passa na mão no rosto dele. Eles precisam de carinho. Tem muita experiência para dar a todos vocês, a todos nós. Viver uma vida de muitos anos e viver neste mundo não é fácil. Ninguém que está em cima da terra foi privilegiado de ter uma vida sem luta, nem os santos. Temos prova do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa o quanto sofreram. E nós também sofremos. E a experiência está naqueles que estão com a sua idade avançada. Recebe um conselho, porque eles, quando eles têm oportunidade, eles pedem por vocês constantemente. E a oração deles, a Santa Avó sempre ouve. Eles gostam muito de falar
com a Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo para pedir para os filhos, para os netos. Isso é muito bonito, irmãos. Conserve assim, que o Santo Irmão Aldo vai estar sempre ao lado de vocês, amparando a sua família, dando paz, dando alegria e muita felicidade. Os dias estão exigindo esta fraternidade, este carinho, esse afeto que o mundo não tem. A Igreja Apostólica tem que ser o brilho, tem que ser a luz da verdade neste mundo e mostrar ao mundo que aqui nós somos diferentes. E que o nosso povo é um povo que tem amor para si e também para contribuir com as criaturas. Porque as virtudes do Espírito Santo de Deus que está sobre nós, ela não é uma virtude morta. Ela é uma virtude que brilha como essa luz que está iluminando a escuridão. Se nós apagarmos esta luz nesse templo, vai ficar escuro. Mas ela está clareando porque tem os raios de luz. E as virtudes que Deus dá a nós é desse jeito. Quando as criaturas passam perto de nós, que eles não têm a paz, eles sentem que nós temos a paz. Que nós temos o consolo e que nós somos diferentes. Mas isso, irmãos, precisa obedecer a doutrina e a disciplina desta igreja e os conselhos do Santo Irmão Aldo. Obedecer os conselhos do Santo Irmão Aldo não é só ouvir, mas também pôr em prática. E colocar em prática não é só dentro da sua casa ou dentro da igreja, é também na rua, no seu trabalho, para onde passa. Porque, irmãos, o inimigo está solto. Se você jovem anda nas ruas desobedecendo a doutrina desta igreja, cuidado, cuidado, porque a Santa Avó Rosa só pode te guardar se você não negar a ela. Não negue o Consolador e o Santo Irmão Aldo com a sua disciplina, a sua doutrina. É muito fácil, é muito bom. Ser feliz, irmãos, é ser apostólico, ser da Santa Avó Rosa, ser do santo e querido Irmão Aldo. Amém. Que esta paz verdadeira do Espírito de Deus, de Jesus e do Consolador, possa estar na vida de todos os meus irmãos que estão aqui nesse instante, de todos os ouvintes, internauta que está nesse instante, nos assistindo aonde estiver. Vamos todos, nesse instante, ficar em pé. E eu convido-os para que vamos cantar todos juntos o hino do nosso cenário de número 85, Nossa Oração. A ti, Jesus Salvador, invocamos com fé e amor. Iremos ter alguns minutos
para orarmos. Ora com fé, com amor, todos os internautas, aproveita esse momento precioso e peça aquilo ao nosso Deus, o Divino Espírito Santo, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Amém. Vamos cantar todos juntos o hino do nosso inário 208, Espírito de Amor. Quero estar sempre ao teu lado, quero servir-te com todo o amor, ter meu espírito sempre adornado com tua unção. Quero nesse instante, em primeiro lugar, agradecer todos os nossos irmãos que aqui compareceu nesta santa reunião. Agradecer com muito carinho todos os nossos irmãos de idade, que está firme nesta Santa Igreja Apostólica com a sua fé, com a sua experiência, lutando por sua família, por seus filhos, e que tiveram oportunidade nesta oração de lembrar de todos eles. Esse é um carinho muito grande e que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo dê longos dias de vida para todos vocês, meus irmãos. Também agradeço os internautas que, de uma forma muito especial, nos acompanhou durante esta santa reunião. E que possam, através desta palavra, também se ter fortalecido a vossa fé e o vosso amor, e que a sua casa possa ser visitada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo também. É o meu desejo e o desejo de todos os meus irmãos. Nós estamos unidos nesse instante pela unidade da fé e do Espírito. Uma só família apostólica neste mundo inteiro, com um objetivo só, de buscar a paz,
nem só para nós, mas também para este mundo. Ao coral, meu muito obrigado pelos hinos que apresentou, ao regente titular e seus auxiliares, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo dê sempre talento e sabedoria e amor por este ministério tão glorioso de salvar almas para Jesus. Às crianças, aos jovens e aos visitantes, o nosso muito obrigado. Aos santos, nossa gratidão sincera e o nosso louvor. Amém. Vamos orar e terminar a nossa santa reunião. Altíssimo e poderoso Deus, nosso eterno Pai Celestial, mais uma vez, ó meu eterno e glorioso Pai, Deus Trino Todo-Poderoso, que nunca nos deixou desamparado, nunca nos deixou sozinho, pois através da fé temos experiência, principalmente dos evangelhos, daqueles que já se passaram antes mesmo de Jesus, como os profetas, que eram homens sinceros na oração, que sempre buscavam o Senhor, ó Pai, através de uma palavra firme, segura, e o Senhor, através deles, o Senhor inspirava e governava aquele povo, mandava os seus recados através da inspiração, como o santo profeta Moisés, o santo profeta Elias, santo profeta Daniel, Eliseu, Jeremias, e todos os profetas, santo profeta São João Batista, que batizou por imersão nas águas do Rio Jordão. Por isso nós louvamos e engrandecemos este reino que está sobre nós. E nós, muito felizes, estamos aqui como teu povo, ó Pai, desses tempos do fim. Zeloso de boas obras, porque estamos seguros na mão do Consolador que está em Ti, da Virgem Maria e de Jesus, e do santo profeta Irmão Aldo, que tem sempre nos amparado, tem sempre nos guardado, e tem sempre nos protegido. Por isso, nesse instante, é um motivo de muita expressão de amor e de paz e de carinho ao seu reino. Muito obrigado mesmo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela direção desta igreja, pelos pastores, pelos diáconos, pelas diaconisas, pelas pessoas de idade, Pai. O Senhor tem sempre abençoado. O Senhor tem ouvido as vozes deles, assim como ouvia da Santa Avó Rosa, quando estava nessa terra, que orava a Ti, o Santo Irmão Aldo. Você está ouvindo, o Senhor está ouvindo, ó Pai, a voz do Teu povo nesse instante, a nossa voz. Por isso, cremos verdadeiramente que estamos rodeados de santos e anjos nesse instante, para podermos fortalecer muito mais a nossa fé, e sairmos daqui com esta fé santa e pura, buscando sempre a obediência através da doutrina e da disciplina desta igreja apostólica. Prezados e amados irmãos que estão aí nos seus lares, confie que a Santa Avó Rosa está contigo. O Santo Irmão Aldo também abençoando esta casa. Pois lembre-se das palavras da Santa Avó Rosa, que nós temos até um hino que fala: se a sua casa for santificada, a Santa Avó Rosa irá visitar. Lembre dessas palavras e confia e entrega nas mãos dela. Por isso, receba as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, as bênçãos da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, e as bênçãos e o abraço fraternal do Santo Irmão Aldo como o divino protetor da nossa igreja apostólica. Amém.